Você sabe qual que é a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? Meu nome é Juliana Pinheiro, sou neuropsicopedagoga e hoje nós vamos falar sobre isso. Então, a gente sempre escuta, às vezes as pessoas falando assim, a criança tem dificuldade de aprendizagem. Ou então ela tem transtorno de aprendizagem ou transtorno do neurodesenvolvimento. O que seria isso? Quais seriam as diferenças? Basicamente, quando eu falo em dificuldade de aprendizagem, eu estou colocando o que existe relação da criança ou do adolescente em relação à aprendizagem quando existem fatores externos que estão interferindo nesse processo. O que seria isso? Por exemplo, fatores emocionais, que podem ser problemas da família, separação de pais, relações com o professor e o aluno, relações às vezes sociais, então, por exemplo, vivenciando questões de bullying dentro da sala, fatores pedagógicos, então às vezes a metodologia que o professor está utilizando não é uma metodologia em que a criança consegue absorver, que ela consegue assimilar o processo de aprendizagem. Então todos os fatores que são externos ao indivíduo são considerados dificuldades, porque elas são transitórias. Você pode ajustar aquele momento, aquela situação e resolver aquele problema. O que acontece normalmente, a dificuldade, ela começa muito pequena, numa situação pontual. E como ela não é, às vezes, observada de uma maneira muito específica, ou mesmo não é dada a ela aquela mediação correta e precisa no momento, essa dificuldade, ela pode ir aumentando. Ela tende a ir aumentando. E o que acontece? Se torna uma grande dificuldade. E aí sim, a própria mediação, o próprio resultado em relação a isso, a demanda para se resolver esse problema, ela vai precisar de um ajuste muito maior, tá? Então, vou dar um exemplo de uma dificuldade de aprendizagem. A criança começa no processo de alfabetização e ela falha nos seus pré-requisitos de alfabetização, lateralidade, visomotora, as questões de comportamento motor, as questões de síntese, e ela passa pelo processo de alfabetização com muitas lacunas, com muitas falhas. Porém, ela vai seguindo, ela vai para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano, continua com uma leitura silabada, continua com dificuldades na interpretação, continua com bastante dificuldade na escrita. E quando ela vai chegando no quarto ano, no quinto ano, exigem dela leituras de textos mais complexos, exigem pontuação, exigem acentuação, exigem interpretação de textos maiores. E a criança não dá conta daquilo, porque ela ainda não cumpriu ainda os pré-requisitos lá do primeiro ano. Então a dificuldade se torna um abismo entre ela e aquele conteúdo. E aí a mediação também vai ser necessário ir lá resgatar lá no primeiro ano aquela falha que ficou. Então pensa, ela está no quinto, a gente vai ter que voltar lá no primeiro ano. Então isso vai demandar um esforço maior e sim, uma equipe maior para ajudar muitas vezes e até mesmo um trabalho mais específico. Mas é uma dificuldade, não existe outro componente interferindo ali no processo. Pode ser que agora já esteja não só as questões pedagógicas, mas questões emocionais, as questões sociais, existem outros fatores, mas todos os fatores externos. O que diferencia de um transtorno? Por quê? O transtorno de aprendizagem, ele existe o componente biológico. Existe uma alteração biológica, o indivíduo ele nasce com esse transtorno. Ele pode até se manifestar um pouco mais tarde ou quando ele se depara com o desafio. Exemplo, a criança com déficit de atenção. Muitas vezes o diagnóstico ele aparece quando ela entra na questão escolar, ali quando a demanda da cobrança escolar aumenta e aí se aumenta a sua dificuldade de lidar com aquilo, porque há uma alteração biológica, faltam recursos, faltam algumas ferramentas para ela, biologicamente, para atuar de maneira efetiva naquele processo. Então, a diferença básica entre dificuldade e transtorno é que a dificuldade são componentes externos e que eu ajustando eu resolvo.
O transtorno, ele é biológico e eu posso sim e devo fazer mediações, ajustar, trabalhar com medicação, com estimulação, mas a criança que nasceu com aquele transtorno, ela sempre terá o transtorno. O que nós vamos fazer e trabalhar para isso é que ela se torne funcional. O que seria isso? Se torne mais saudável. A relação dela com aquela dificuldade, a gente amplia o seu potencial e faça com que ela, na hora da resposta para aquela ação, ela se torne mais funcional, ela dê mais função, ela consiga fazer isso de uma maneira mais ativa, de uma maneira que não gere prejuízo nos seus desempenhos, seja ele acadêmico, social, emocional, o que for. Mas a gente vai trabalhar em cima dessa estimulação para isso. Então essa é a nossa grande diferença entre dificuldade e transtorno. A dificuldade, ajustes externos, seja emocional, seja social, seja pedagógico. O transtorno tem a questão biológica, em que a criança estará com ele sempre e que vai precisar de outros componentes para poder estar ajustando. Não quer dizer que a criança que tenha transtorno não precise dos ajustes emocionais, sociais, pedagógicos, muito pelo contrário. Normalmente está tudo relacionado e a gente precisa desse trabalho em conjunto para que a gente tenha um bom resultado, tá? Mas tem esse componente a mais, que é o componente biológico, que na dificuldade a gente não apresenta. Combinado? Quem tiver dúvidas, tiver opiniões, sugestões, quiser contar casos, contar experiências que tiveram em relação a isso, mandem um recadinho, comentem, deixem a opinião de vocês. Eu vou ficar muito feliz de ter a participação de vocês aqui conosco. Espero ter contribuído de alguma maneira e até a próxima. Beijos!